Então, boa tarde para todo mundo. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Zaira Lopes, né, professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e que hoje vai comentar conosco dois curtas, né, que é A Solidão das Mulheres na Cadeia e Nascer nas Prisões, Gestar, Nascer e Cuidar. Tá? Então, só para lembrar um pouco a nossa dinâmica, a professora faz o comentário, depois a gente se inscreve nas falas e ela responde ou faz comentários também em seguida, quando ela quiser, né, ao longo da nossa conversa hoje. Tá bom? Bom debate para a gente. Obrigada, professora Zaira. Então tá. Obrigada, Carol. Obrigada ao laboratório LabTrab, né, pelo convite. Tá? Eu lembro que um dos diálogos a gente fez uma provocação para se discutir a questão das mulheres, né, a questão da invisibilidade, algumas questões que envolviam a mulher e a própria invisibilidade dessa mulher. Então, eu fico muito feliz de estar participando, né, mais uma vez, desse Diálogos do Cárcere, né. Agradecer, então, Carol, agradecer Vanessa, né, que são Karen, o pessoal todo aí do laboratório, essa oportunidade. Eu vou tentar ser bem breve, né, para que a gente possa realmente desenvolver uma roda mesmo de conversa, uma roda de diálogos, para a gente avançar em algumas discussões. Estou tentando aqui. Acho que eu consegui entrar pelo celular. Não sei se vai dar erro, mas vamos lá. Eu solicitei uma entrada pelo celular. Já vai liberar aí para você. Então, acho que a gente vê como que podemos fazer. Selecione um número para discar. Qual que é isso? Não precisa, né? Não, precisa não, a gente já está te vendo. Uhum. Eu vou deixar sem ligar o áudio do dispositivo, ou é melhor eu fazer tudo pelo celular? Ligar via áudio do dispositivo, acho que entraria dois sons, né? Eu acho que é melhor pelo celular. Uhum. Deixa eu deixar aqui. Acho que tá mais ou menos, né? Pelo menos vocês veem meu... Zaira, tem que tirar do mudo o seu celular para a gente te ouvir. Qualquer coisa, pode pedir para ela ver se tem um fone para ligar no celular, porque às vezes o áudio do celular não funciona. Eu não liguei no celular, tá assim, não está ligado com via de áudio. Peraí, deixa eu tirar o som daqui. Às vezes fica no celular o vídeo ou outro áudio, não sei. Deu? Faz um teste aí para a gente. Tá no mudo ainda seu microfone, Zaira.
Altear. Tenta altear. Ah, eu tô no telefone, né? Entendi. Vou fechar. O anfitrião ativou o seu som. Então, Agora deu. deu, né? Então tá. Mas eu não vejo mais vocês agora no celular. Ai, confusão. Vamos lá. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Olha, agora está aparecendo meu... Não. Fechou todo o meu computador, notebook. Agora vocês estão me ouvindo e me vendo? Sim. Tá. Bom, então vamos lá. Já perdemos 12 minutos, que era para eu me marquei para falar uns 10 minutinhos só no máximo. Bom, nós sabemos, começando já apontando algumas coisas que o vídeo, que os 2 documentários nos trazem, né? Vou falar, os 2 documentários, eles trazem uma mesma realidade, a questão das mulheres, né? A questão das mulheres que estão na prisão, né? A gente sabe que o nosso sistema prisional, infelizmente, ele é sinônimo de superlotação, insalubridade, conflito, abandono, ou seja, e se caracteriza por uma falta de agilidade da justiça, direitos humanos, direitos que não são cumpridos. Então, você tem uma série de questões que aí a gente vem discutindo há algum tempo e que é o objetivo, inclusive, do Diálogo do Cárcere. Esses 2 documentários, o primeiro documentário que vai falar sobre, quer dizer, não sei a primeira, vou falar o primeiro que é feito de um cunho mais jornalístico, né, do jornal do O Globo, né, que traz algumas discussões sobre a violência na prisão, sobre uma série de demandas da vida do encarceramento, né, e são 4 episódios, e um dos episódios vai tratar da questão da mulher, a questão da saúde, a questão, principalmente da questão da maternagem. Esse documentário, ele tem um cunho mais jornalístico, um cunho de mostrar uma realidade, né, das prisões, especificamente nesse episódio tratando da saúde da mulher e principalmente a questão da maternagem, né, a gestação, esse período em que as mulheres estão numa situação de maior fragilidade, dada a insalubridade de todos esses problemas que a gente encontra no sistema carcerário, né, nas prisões, nas unidades prisionais do nosso Brasil, né? O outro documentário, que é Nascer na Prisão, ele é interessante também porque ele traz o resultado de uma pesquisa realizada pela Fiocruz, no período entre 16 a 17, né, 14, 15, 16, 17, o documentário ele é feito em 2016, aí começa a divulgação em 2017, né, que é o documentário Nascer nas Prisões. A pesquisa, ele é vinculado à pesquisa sobre saúde materna e infantil nas prisões, que foi coordenado pela professora Maria do Carmo. Maria do Carmo e a Bárbara foram as 2 coordenadoras, e mais uma equipe de profissionais que atuavam tanto na Fiocruz como no Instituto de Saúde Coletiva vinculado ao UFRJ. Então, e ela traz uma série de denúncias, traz uma série de questões que é importante para a gente ver. Mas o principal objetivo do vídeo, especificamente, que depois eu falo um pouquinho mais da pesquisa, era, de certa forma, permitir que se desse visibilidade, ou aquilo que a gente chama já meio chavão, de dar vozes às mulheres, e principalmente as mulheres gestantes e as mulheres que têm os bebês nas prisões, né?
para, com isso, você poder ter uma visibilidade maior dessas mulheres ao longo desse processo de cumprimento das suas penas, né? Em função lá, não vamos discutir aqui a questão do que essas mulheres fizeram ou não, né? Mas era dar uma visibilidade quanto às vulnerabilidades, iniquidades, questões de gênero, que essas mulheres presas vivenciam juntamente com os seus filhos e filhas, né? A fim, principalmente, de sensibilizar profissionais que atuam no âmbito da saúde, da população carcerária, né, das mulheres da população em geral. Então, essa foi o grande objetivo desse vídeo, dar essa visibilidade. A mesma questão é apontada também pelo documentário feito pelo Globo, né, de cunho mais jornalístico. Todo esse documentário, ele tem como eixo essas discussões do que acontece. Eu acho assim, bem pertinente a gente pensar também uma das questões desse vídeo, além de todas as questões que eles mostram na questão da saúde da mulher, na questão da mulher gestante e da mãe que está lá com a sua criança, ou às vezes são separadas, apesar da legislação que nós temos recente, de que essas mulheres, dependendo da infração cometida, da pena que elas teriam direito a ficar em casa com seus filhos em prisão domiciliar. Então, essa é uma questão. E, apesar de todas essas discussões, é importante a gente pensar também o momento que nós estamos vivendo. Então, quero deixar também um espaçozinho para a gente discutir como que está numa situação de pandemia, dentro dessa vulnerabilidade toda que a gente está vivendo, numa situação de pandemia, de um vírus, como a gente está vivendo agora, como que essa população carcerária está vivendo isso, né? E, mais uma vez, a gente percebe que isto não está na ponta, não está na mídia, não está sendo discutido, que demonstra essa invisibilidade dessa população. Então, só esse parênteses para a gente pensar o momento que nós estamos e para uma discussão que eu gostaria de estar levando, que é nessa questão da invisibilidade. A metodologia, tanto da pesquisa que foi realizada pela Fiocruz, né, dentro de uma demanda, naquele momento solicitado pelo Ministério da Saúde, eles tiveram a preocupação de articular pelo menos 4 áreas de conhecimentos, 4 áreas de produção, para pensar essa condição dessas mulheres, gestantes ou mães dentro do cárcere, né? Então, 4 eixos ou 4 áreas disciplinares, 4 áreas de conhecimento são envolvidas nessa pesquisa, que é a questão da saúde, né, todo esse contexto, tanto saúde especificamente dessa mulher grávida, dessa mulher com todas as questões que os 2 documentários nos mostram, né, a escassez de um pré-natal, a escassez de um controle dessa gravidez, do controle das doenças, e também os aspectos psicossociais que envolvem essa vida no cárcere, especificamente na questão da mulher gestante, da questão da maternagem. Então, você tem aí a área da saúde, os enfoques psicossociais, que entram tanto saúde como o contexto social, o abandono dessas mulheres, as condições que elas vivem. Uma outra questão, o aspecto jurídico. Você tem uma legislação que ampara toda essa condição da mulher, de fazer com que elas tenham um pré-natal como qualquer outra mulher poderia ter, que elas tenham um tratamento mais digno do que diz respeito às questões jurídicas. A gente vê
tanto num como no outro documentário, a questão dessas mulheres irem para a maternidade, irem em trabalho de partos, estarem algemadas, sendo que você tem uma legislação que impede esse procedimento. E a arquitetura, como que se constitui a arquitetura desses espaços. Então, a gente vê uma insalubridade em função da falta de iluminação, a falta de uma condição que possa promover condições de saúde, condições de bem-estar para essas mulheres e para as suas crianças, quando elas ainda estão ali naquele momento de amamentação. Então, você tem, assim, estas áreas sendo discutidas e sendo mostradas e se dando visibilidade a essas questões, né? Então, a gente percebe nos vídeos, nos 2 documentários, o quanto é importante a gente pensar nesses elementos de arquitetura, de saúde, dos aspectos psicossociais, assistenciais e principalmente o jurídico, que é o grande eixo da discussão, né? Então, esses elementos, eu acho que contribuem para a gente pensar essas demandas, né? E os numerosos desafios que são impostos para a gente poder atuar, né? As demandas que essas mulheres no sistema prisional têm, as dificuldades que ela tem de acessos a sistemas, ao sistema de saúde, né? E mesmo aquelas que estão vivendo essa situação. Então, as mulheres presas, elas são particularmente, principalmente vulneráveis ao fato de serem jovens. A gente percebeu aí nos vídeos a idade, a faixa etária dessas mulheres são bem baixas, né? Entre 20 e poucos a 30 e poucos anos. Uma escolaridade também nos níveis elementares, né? Você não, oriundas de comunidades que também representam condições de vulnerabilidade, desfavorecida, como toda a população carcerária que a gente tem no Brasil, né? De acordo com os resultados das pesquisas, eu peguei alguns elementos, tanto o grupo de pesquisa, eles colocam a vulnerabilidade é ainda maior para as detentas grávidas e mães com seus filhos que partilham um ambiente altamente hierarquizado, violento e frequentemente insalubre das prisões. Ambiente esse, por excelência, gerador de angústia, onde mesmo o acesso a um serviço de saúde reconhecidamente insuficiente depende da apreciação de agentes de saúde penitenciária. Mostra, e depois olhando o relatório da pesquisa que foi feita, né, em todos os sentidos, em todas as áreas, a gente percebe enormes lacunas, principalmente essas 4 áreas que a gente falou aí, né? As mães vivendo com seus filhos nas prisões brasileiras não têm uma atenção, uma responsabilidade do Estado. Então, isso é uma questão bastante interessante. No contexto da prisão, essas mulheres são alvo de múltiplas violações do seu direito de saúde, do seu direito sexuais, reprodutivos, da sua relação parental, familiar, né? Elas são impedidas nesse momento, todas elas no vídeo, há essa reclamação, olha, eu queria que minha mãe estivesse comigo, eu queria que um familiar. Então, isso provavelmente vai ter um impacto no desenvolvimento dessas crianças, né? E estas crianças também são invisíveis para a sociedade. Então, a gente percebe, em nenhum momento essas crianças são pensadas, num sentido de pensar ela ao lado da mãe, ou essa mãe tendo o processo de acompanhamento do desenvolvimento dessas crianças. Então, a gente viu a questão das mães relatando nos depoimentos das mulheres, relatando, olha, eu queria ficar com meu filho, o que vai ser da minha filha? Quem tinha uma mãe que ia para a família, mas, por outro lado, você tem
outras que o filho, que a filha vai visitá-lo, mas não pode ir com muita frequência. Então, uma série de processos. E, principalmente, essas crianças são invisíveis. Cada mulher que está ali, como diz as pesquisadoras, tanto de como do documentário jornalístico, essas mulheres têm família, muitas vezes elas são o sustento da família, né? E aí a gente vê o quanto essa família, essas crianças delas estão sendo invisibilizadas. Então, falando nessa invisibilização, eu acho que uma questão para a gente discutir, já falei 10 minutos, né? Mas queria colocar algumas questões importantes para a gente pensar sobre essa questão dessas mulheres para a sociedade. Qual a representação, primeiro, qual a representação que nós temos dessas mulheres? Primeiro que são, o que a sociedade, como a sociedade representa essas mulheres? Como bandidas, como pessoas violentas, como pessoas que se devem ter medo. E isso fica bem claro na fala de uma das depoentes, num dos documentários, que fala que a enfermeira, no serviço de saúde, essas mulheres muitas vezes ficavam isoladas, a própria equipe de enfermagem com medo dessas mulheres, né? E aí, pensando nessa perspectiva da invisibilidade, nós estamos no GEM, né, que é o grupo que a gente participa, que a gente coordena, que aqui na Universidade Federal, o grupo, nós estamos fazendo uma discussão sobre a questão da invisibilidade, a invisibilidade que determinados grupos sociais, determinadas comunidades estão aí invisíveis frente à sociedade. E quando se tornam visíveis, qual é a visibilidade que elas têm, né? Então, essa é uma questão. E aí eu trouxe aqui aquele artigo dos final dos anos 80, 90, começo dos 90, da Joan Scott, uma historiadora, que ela traz uma reflexão bastante interessante sobre essa perspectiva da invisibilidade e visibilidade. E ela traz uma reflexão do Samuel Delany, que fala assim, sobre essa questão, né? E ela vai falar da experiência, como que é diferente aquilo que você vivencia, daquilo que você experiencia, aquilo que você vê, e como que você vê, e como que aquilo é mostrado para você. Então, aí a gente pensa nesses documentários, como que determinados documentários retratam a vida de pessoas, como é que determinados documentários retratam as pessoas na sociedade, né? E aí eu vou ler aqui um trechinho do material da Scott, que ela fala o seguinte, no seu livro Experiência, né? Tornar-se visível. Ela relata o seguinte, citando Delany. Delany, um homem gay, escritor, negro, escritor de ficção científica, relata sua reação a uma primeira visita numa sauna numa sauna gay. Ele descreve como ficou parado na entrada de um recinto com dimensões de um ginásio escassamente iluminado por lâmpadas azuis. O local estava repleto e o restante, uma ondulação. Minha primeira reação avisadora, muito próximo ao medo. A observação dessa cena por Delany, segundo a Scott, é um fato que contradiz a representação predominante de homossexuais nos anos 50 como pervertidos, marginalizados, sujeitos desviados. A apreensão de corpos em massa deu a Delany, como segundo ele, daria a qualquer homem, mulher, e aí ele fala assim, essa apreensão, né,
essa experiência, né, o que essa experiência revelou foi que existia uma população não de indivíduos homossexuais, mas não uma centena, não de milhares, mas de milhões de homens gays, e que a história já havia ativamente criado para nós galerias inteiras de instituições boas e más para acomodar o nosso sexo. Ou seja, como que aquilo é retratado e como é que nós vemos, né, aquilo. Scott nos chama a atenção que o senso de possibilidade política é assustador e excitante para ele, e enfatiza não a descoberta de uma identidade, mas de um senso de participação em um movimento. De fato, é o alcance, assim como a existência dessas práticas sexuais, o que mais importa no relato. Números, corpos, massas, né? Então, ele vai falando assim, como que esse tornar-se visível vai nos promovendo determinados processos que nos auxilia a entender essa visibilidade e invisibilidade do que nós vemos. Então, ele fala, tornar o movimento visível rompe o silêncio acerca do mesmo, desafia noções dominantes e abre novas possibilidades para o todo. Então, dessa forma, como é que nós damos visibilidade a essas condições dessas mulheres? Quais são as demandas? Como é que está sendo tornado visível as condições de saúde, as condições de que essas mulheres, e extrapolam isso para o sistema carcerário como um todo, como é que eles são visíveis, como é que eles são invisibilizados, e o que é que determinadas relações de poder e política querem que isso seja visibilizado, e como que querem que isso seja visibilizado, dado visibilidade, né? Por isso, eu acho que essas pesquisas, os documentários, agora mesmo a gente está aí junto com o Labitrab, na discussão e no desenvolvimento de uma pesquisa sobre os impactos psicossociais para o detento, para a detenta, para os familiares, as pessoas envolvidas com essas pessoas que estão privadas de liberdade, para quem saiu desse sistema, como é que eles são vistos na nossa sociedade, né? Quais as representações que nós temos, né? Fica bem claro no vídeo, nos dois documentários, uma certa culpabilização dessas mulheres. Olha aí, elas cometeram seus atos infracionais, estão grávidas, e agora o Estado tem que estar dando todas as condições. E em um determinado momento, no vídeo fica bem claro uma certa culpabilização da mulher. Olha, a cadeia, o sistema prisional está te tirando dessa vida e está te dando um alento para você ter uma gravidez melhor. Teve no documentário feito pelo Globo, aparece isso, né? Meio que culpabilizando a mulher de estar grávida, de estar naquela condição, que ela podia ter tido outra condição. Quer dizer, esquece os aspectos psicossociais. Uma pesquisa que nós fizemos no mestrado com a minha aluna Mônica Dantas, em que a gente até colocou o título do trabalho dela como O Amor que Encarcera. A gente vê que a maioria dessas mulheres estão aí, como foi colocado tanto pela Fiocruz como no outro documentário, que essas mulheres elas estão muitas vezes ali por um crime, não que existe, não vamos qualificar, não quero qualificar o crime, mas elas estão muitas vezes por um tráfico feito a partir das suas relações afetivas, um tráfico que é feito, como disse uma das senhorinhas lá eu podia estar deitando, tendo o meu programa de sexo, mas eu troquei, pensando numa perspectiva mais salubre, a questão o que envolveria menos perigo para a minha família. Aí o tráfico de droga era isso. No trabalho da Mônica, a gente viu a maioria das mulheres estão lá ou pelo tráfico, feito a partir das relações afetivas, ou uma que colocou assim, olha, eu acabei roubando a lata de leite, eu acabei
ficando preocupado com a doença do meu filho, leite que era muito caro, que ele tinha que usar, e fui para esse lugar do crime, e hoje eu me arrependo. Mas a gente percebe as relações afetivas como sendo que as levam, muitas vezes, para esse mundo de contravenção, dos crimes, seja lá o que nome que a gente dá. Então, tanto que a gente colocou assim, o amor que encarcera, assim, dentro do que nós achamos no trabalho, na pesquisa que a Mônica fez. Mas uma das questões que eu quero pensar, como é que nós damos visibilidade a esses processos, damos visibilidade a esse contexto, a essa vulnerabilidade dessas mulheres, e principalmente que representações a gente faz sobre esse processo. Eu não tenho resposta, na realidade eu pensei, eu vou levantar algumas provocações no sentido de questionamentos que eu também me faço. Qual a representação que nós temos da mulher encarcerada? Qual a representação? Por que essas mulheres não recebem visitas? Por que essas mulheres são abandonadas pelos seus parceiros afetivos ou parceiras? São abandonadas pela sua família? Porque ninguém percebe a mulher como uma pessoa que também comete infração, né? Muitas vezes a mulher, há muito pouco tempo atrás na nossa história, as mulheres que cometiam alguma infração, elas não eram criminalizadas, mas elas eram colocadas como loucas. Elas não iam para a prisão, mas iam para os, entre aspas, sanatórios, manicômios. Hoje em dia, até para uma... Então, as relações de gênero estão envolvidas aí, né? Então, eu pergunto, né? A mulher encarcerada, como ela é representada? Tornar visível essa invisibilidade é fundamental para discutirmos as demandas e necessidades da saúde e da vida da mulher. Estudos mostram como as prisões são masculinizadas. Até bem recentemente, então, essas mulheres não eram olhadas, não eram vistas, né? Então, como que nós podemos pensar essa visibilidade? Como estamos dando visibilidade a essas mulheres em privação de liberdade? Qual é a visibilidade que está sendo apresentada nesses múltiplos instrumentos da mídia? Quais são as suas demandas? Então, na realidade, são questões importantes para a gente pensar, como vemos essas mulheres, como a sociedade vê essas mulheres, como que nós podemos pensar essas mulheres a partir desses vídeos, a partir da sua... se a gente vai pensar a questão da maternagem, a questão da maternidade, é uma questão que nos caracteriza enquanto mulheres, da nossa função na sociedade, dentro dos estereótipos e das representações sociais que nós temos. Então, são essas questões que eu acho que o vídeo levanta, e eles são bem pontuais em demarcar as questões de saúde. Então, o que eu acho que coloco aqui para a gente iniciar o nosso debate está muito relacionado a essas questões, do que eu faço, como eu faço, para que eu possa mudar essa questão da visibilidade das mulheres. E qual é a visibilidade que nós temos que estabelecer? Eu acho que essa é uma questão, mais ou menos isso. Estou olhando aqui meu tempo, já foi nos 20 minutos. Acho que é isso. Então, vamos abrir para a roda, né? Para todo mundo falar, trazer as suas reflexões sobre o tema também. Zaira, muito obrigada. Vocês estão me escutando, gente? Boa noite para todo mundo. Eu sou a Mariana, né? Vou coordenar aqui chamar as pessoas para o debate. Como a gente tem feito todas as semanas, né? A ideia é que a gente abre para o debate de 5 em 5 pessoas e depois a gente volta a fala para vocês, Zaira. Aí você comenta, responde as questões que surgiram, e aí a gente vai seguindo assim, tá bom? Muito obrigada pela sua fala, muito bom de escutar. O primeiro que se inscreveu, então, é o Harô, e depois a Carol. Harô, pode ficar à vontade. Olá, vocês estão me escutando? Beleza, eu não vou ligar a câmera, não vou falar do áudio,
É bem simples, assim, vendo o comentário da Zaira e vendo os documentários, né, os mini-curtas, eu fiquei me questionando realmente qual que seria a diferença de tratamento que a mulher que esteja exercendo a maternidade, mesmo se ela pode exercer, né, dentro de uma prisão, questionável isso, mas qual que seria a diferença de tratamento que a mulher recebe quando ela é vista como mãe ou grávida, né, potencialmente, futuramente uma mãe e etc. E quando que ela, quando não está grávida, como é que é a diferença desse tratamento, sabe? Se em algum momento elas começam a achar, já que a cadeia feminina é vista como um lugar de cuidar dessas mulheres, né? Pelo menos os profissionais do documentário relataram isso, mas como é que seria essa diferença de tratamento se, por um lado, elas sofrem mais processos de vulnerabilização estando grávidas por terem necessidades específicas de saúde, por outro, se elas não seriam protegidas pela visão social que mudaria, não sei, estou aqui pensando. Então, é uma pergunta, porque os documentários mostram muito a situação da mulher que está ali para exercer a maternidade, né? A mulher que vai ficar grávida. E talvez isso não seja à toa, né? Que talvez seja mais fácil socialmente a gente falar da mulher que ficou grávida, que esteja grávida, do que a mulher que simplesmente foi presa porque cometeu um crime, né? Enfim. Então, a minha pergunta é essa: como é que é essa diferença de tratamento? Quais são os condicionantes que mudam numa situação e outra? Porque parece que talvez não seja até objeto de discussão, mas a discussão da mulher simplesmente fora da possibilidade de mãe e tal ficou meio, tipo, invisibilizada, pelo menos não foi tratada no documentário. Eu acredito que não seja à toa, essa é a minha pergunta. Mas gente? Obrigada, Carol. A Carol se inscreveu. Pronto. Agora dá. Bom, Zaira, eu gostei muito da sua fala, acho que você faz dá uma contextualizada para a gente das pesquisas e das tensões de pesquisar também nesse cotidiano, né? E aí eu fiquei pensando na sua questão, que é qual a visibilidade, né? Que você apresenta, assim, qual a visibilidade, né? Que a gente tem que dar. E aí eu lembrei um pouco dos dados do último Infobem, né? Especialmente Infobem Mulheres, de 2010 a 2018, o encarceramento de mulheres no Brasil aumentou 700%. Né? Então, é um dos países que mais prende, já somos um dos países que mais prendem no mundo, né? E somos também um dos países que mais prendem mulheres, né? Sobretudo mulheres negras. E aí eu fiquei pensando, nas várias discussões que fazemos, assim, dessa ideia dos crimes relacionados a relações afetivas, né? O tanto que talvez esse tipo de, não esse discurso do crime relacionado a relações afetivas, mas os crimes por amor, que é um pouco do imaginário do senso comum, né? Retira as mulheres desse lugar de sujeito político. Né? O que eu estou chamando de sujeito político? São as mulheres trabalhadoras, né, inseridas numa classe com recorte de raça e gênero. Né? E aí, quando a gente tira essas mulheres, quando a gente não autoriza essas mulheres, né, a serem sujeitos políticos, elas também não estão nesse espaço político. Né? Então, elas não são passíveis de uma racionalidade. Né? Elas não estão nesse espaço enquanto trabalhadoras. E aí eu fiquei pensando, não só enquanto trabalhadores, enquanto cidadãs, né, enquanto cidadãs de um Estado-nação, né, igual a gente tem o nosso formato de pensar as nações hoje, de acesso a direitos sociais, enfim, de todo esse papo, né? Porque o que se permeia é a ideia dos crimes por amor, assim, né? Fiquei pensando um pouco nisso. E fiquei pensando também que as questões de saúde evidenciadas nos documentários, né, são, de fato, questões da vida. Né? Fiquei pensando quando você falou
da prisão, que é... Porque saúde é vida, né? Da prisão que é planejada para homens, pensada para homens, né? E a privação de liberdade, enfim, a gente... não são raros os relatos das mulheres que, na época no período menstrual, né, tem que reutilizar panos quando tem, ou se não, utilizar o miolo do pão para passar pelo período menstrual na prisão, né? Então, não são raros os relatos das mulheres em relação às visitas nas unidades prisionais. As mulheres, costuma-se dizer que as mulheres são abandonadas, né, nas prisões, raramente recebem visita, né? Quem dirá visita íntima, né? E fiquei pensando, lembrando muito também, o tanto que desafia o mito da maternidade, né? O mito da maternidade enquanto algo natural, devido também aos vários tipos de crimes relacionados à morte de crianças, enfim, dos filhos, né? E lembrei de uma peça aqui em Belo Horizonte, tem uma companhia que chama Companhia Zula de Teatro, e eles, desde o ano passado, lançaram uma peça, muitos aqui de Belo Horizonte já devem ter visto, né, porque é uma peça que tomou essa projeção, que se chama Banho de Sol, né? E que eu acho que essa peça, ela consegue fazer isso, né? Fazer com que a gente se aproxime dessas pessoas, dessas mulheres, enquanto sujeitos políticos, que têm uma vida, né, que tem entrelaçado a história pessoal com a história no mundo, né, e que nos toca profundamente. Lembrei muito de um relato de uma das mulheres que mata o filho porque uma voz na cabeça dela dizia isso, mas ela já tinha buscado ajuda várias vezes em centros de saúde sobre essa voz na cabeça, né? Então, a gente tem aí uma complexidade que envolve a relação entre mulheres presas, né? E sobretudo, estou falando das mulheres negras, se a gente pensa nisso. E aí, quando eu penso nas mulheres negras, me vem à cabeça a figura da Cláudia, que foi arrastada por policiais militares no Rio de Janeiro, não lembro de quando foi esse episódio, né? Mas sempre de episódios cruéis, justamente negando às mulheres esse espaço de sujeito político. Esse espaço de sujeito político que permite às pessoas, né, às mulheres, negociar as condições de existência, né? Ter autonomia sobre suas vidas, né? E o tanto que a prisão reforça ainda mais esse não lugar, digamos assim, né? Ou desautoriza essas mulheres enquanto sujeitos. É isso que eu fiquei pensando a partir da sua fala. Muito obrigada. Sim. Zaira, como mais ninguém se inscreveu ainda, se você quiser comentar, fica à vontade. Acho que a fala da Carol, ela também já vai um pouco em cima do que o Caruê? Não. Care, né? Carol. A Carol e o... esqueci o nome do... Haron, né? Haron. Eu nunca lembro o nome dele, tão diferente. Então, o fato das mulheres estarem grávidas não as coloca num lugar de privilégio, o que a gente tem percebido, e o documentário também, de certa forma, relata isso. Aliás, elas aparecem, mas elas não recebem o que elas poderiam receber melhor, né? Já que elas estão num processo, não de adoecimento, mas num processo que requer uma atenção maior da equipe de saúde, né? Afinal de contas, ela tá no momento que nos dá, nós mulheres sabemos, né, de umas condições diferenciadas de outras mulheres que não estão. Qualquer mulher necessitaria de um atendimento, de um acompanhamento, faz parte do direito à vida, né,
como a Carol colocou, de que nós tenhamos esses direitos garantidos. Eu, Zaira, aqui, eu tenho que ter meus direitos garantidos, assim como uma outra mulher. Obviamente, lá elas estão. Eu acho que fica bem claro num dos documentários, acho que da professora Maria do Carmo, da Fiocruz, ela fala assim, todas as mulheres têm o direito, o único direito que elas estão é restrição de liberdade, mas os demais direitos, as demais políticas, têm que atendê-las. E então, não deveria haver privilégios ou não entre as mulheres. A mulher, quando ela está grávida, ela é atendida, meio que há uma obrigação da instituição atendê-la, até porque ela está com o seu direito de ir e vir, está com a ausência desse direito, né? Então, não haveria privilégio, não haveria diferenciação. Por outro lado, existe uma preocupação para a gente trazendo essa questão do mito da maternagem, o mito da maternidade na nossa sociedade, que nos coloca como uma questão, como sendo a nossa única função, né? Nem por esse aspecto, eu acho, Carol, que isso não as coloca num lugar de privilégio, porque naquele espaço eu tenho a impressão, né, eu tenho pouca inserção no sistema, né? Mas do pouco que a gente já viu, o pouco que a gente já estudou, o pouco que a gente já trabalhou, elas perdem, inclusive essa característica de feminilidade, essa característica de mulher. Então, ela tem uma representação de, bom, agora você é uma mulher que está sozinha por conta e risco, uma vez que você tentou romper com isso, com essa questão do amor, com essa questão do que é ser mulher na nossa sociedade. Então, inclusive, e o vídeo relata isso em alguns momentos, no depoimento, nos 2 documentários do depoimento das 2 mulheres, exatamente isso, né? Eu estou aqui sozinha, abandonada, não fiz um pré-natal decente, eu até estava fazendo lá em algum lugar, outras ainda colocam, eu não fazia, mas é pensar, quem é essa mulher? Parece que toda essa história dela é anulada, toda a história dela é invisibilizada. Então, ela é reconhecida pela sua infração, pelo seu crime, pelo código lá do seu crime e nada mais. E na hora que ela tem que ter o filho, como a maioria já chega grávida, né? Dada a invisibilidade da ausência e da solidão dessas mulheres, a possibilidade de ficar grávida na prisão é remota, a menos que a gente sabe de casos de assédio, casos de violência sexual também acontecendo, que ocorrem em gravidez, né? Então, mas, de qualquer forma, elas estão invisibilizadas e elas são exatamente tratadas como um número de um ato cometido contra de infração, um ato penal e a sua penalização, né? Então não há muita diferença, não há diferença entre o que é uma mulher grávida e uma mulher não grávida dentro da prisão. E é uma questão que a gente percebe muito pontual. Estou lembrando ontem, Carol, a gente discutindo a pesquisa. É muito pontual, depende da equipe que está lá, depende dos profissionais, das profissionais que estão em atendimento, que tem ou não tem uma relação de mais humanização, de um atendimento mais humanizado. Você tem uma legislação, essa legislação tem que ser cumprida, mas muitas vezes a morosidade no cumprimento dessa legislação faz com que ela perca, né, muito tempo. O pré-natal vai se iniciar muito tardiamente, se é quando acontece, e fica muito na dependência de pessoas pontuais na equipe de saúde, de atendimento do serviço de saúde. Me parece isso. E é bem isso, Carol, essa questão
desse entrelaçamento da história de vida de cada uma dessas mulheres, o que elas levam e o que elas são dali para frente também, né? Depois que elas saem do sistema. No trabalho que a gente fez sobre as egressas do sistema prisional, a gente percebe muito disso, as dificuldades que elas têm depois até de continuar, de fazer alguma outra coisa diferenciada, porque ela é vista como a egressa do sistema, aquela que cometeu o crime, aquela. Então, isso tudo também vai ter um impacto grande na vida, na saúde, em todos os aspectos, né? Eu não vejo aqui no celular se tem mais algumas perguntas. Zaira, obrigada. Tem sim. A Amanda se inscreveu e a Joelma também. Amanda, pode ficar à vontade. Oi. Então, o que eu ia comentar, na verdade, é que eu fiquei pensando muito, além de toda essa questão da mulher, dos traumas e das trajetórias, eu fiquei pensando muito na criança também, assim, o quanto a criança ela pode ter muitos traumas que depois vão, enfim, repercutir na vida dela, da criança e também da mãe, assim, a mãe, a culpa que ela pode levar ou a responsabilidade do parto, enfim, isso foi uma coisa que me pegou muito, porque mesmo que a trajetória, não, o enfoque seja das mulheres, eu não sei, eu acho que é isso, na verdade, é sobre o filho mesmo, sobre a criança, o quanto essa criança vai ser impactada e o quanto o sistema ele não pensa nisso, né? Ele pensa só em fazer uma política ali, mais ou menos, que, enfim, viola muitos direitos, inclusive da criança que não foi nem condenada pelo próprio crime, né? Mesmo que muitas mulheres também estejam em prisão provisória, né? Assim que falam, né? Enfim, mais ou menos isso que eu ia falar. Obrigada pelo espaço também. Obrigada, Amanda. Joelma, pode ficar à vontade. Então, meu nome é Joelma, tá ouvindo? Não, peraí. Estou ouvindo. Agora? Então, meu nome é Joelma, eu trabalho numa unidade socioeducativa e o filme me fez lembrar de duas situações que eu vivenciei recentemente, em que duas mães, né, de adolescentes que estão cumprindo medida de internação foram presas, né? E são mães, né, que são as provedoras da família, que cuidam dos filhos. Uma das mães tem um filho deficiente, né, que precisa de cuidados especiais, e elas foram presas. E aí eu fico pensando que, sem entrar no mérito do que aconteceu, talvez os danos que elas causaram foram muito menor do que o dano que a prisão delas causa na vida delas e da família, né? Então eu percebo nesses casos assim, que houve uma devastação familiar, né? Uma dessas mulheres foi presa por um crime que ela cometeu há uns 10 anos atrás, ela conseguiu, vamos dizer, refazer a vida dela, trabalhava, né? O filho dela estava lá cumprindo internação, a gente estava, né, fazendo todo um acompanhamento para ele voltar a morar com ela, então logo ele fosse desligado, e nesse meio tempo ela é presa. E além de um outro caso também que eu estou acompanhando. Então, eu percebo que nesses casos, né, eu acho que a prisão da mulher, ela tem um efeito, né, muito, às vezes, muito, causa muito sofrimento na família, porque quando ela é presa, a família toda que, né, precisava dessa mãe, tanto financeiramente quanto afetivamente, né, fica à mercê, fica vulnerável, fica, né, numa situação de muita precariedade, muito sofrimento. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né, assistindo o filme, porque é uma situação que eu estou vivenciando aí recentemente. Obrigada. Obrigada, Joelma. Zaira, se quiser fazer comentários, pode ficar à vontade também.
Antes, na realidade... Oi, estão me escutando? Mariana, tô. Na realidade, depois que eu falei que não tinha mais ninguém, a Carolina Coelho se inscreveu. Você prefere que ela faça o comentário, a pergunta dela, e depois você comenta todos, ou o inverso? Pode falar, porque de repente daí eu falo tudo num bloco só. Tá, joia. Fala para Carol. Tá, joia. Carolina, pode ficar à vontade, então. Boa noite, eu me chamo Carolina, né? Eu atuo como analista social no programa de atendimento a egressos e egressas do sistema prisional aqui de Belo Horizonte, e nós desenvolvemos quinzenalmente um trabalho dentro de uma unidade prisional, né? Aqui do município. Dentre todos os programas, nós somos o único que desenvolve esse trabalho com mulheres dentro das unidades prisionais, pelo fato de nos outros municípios terem unidades masculinas, né, e não tanto femininas. A gente costuma dizer lá no programa que esse trabalho dentro da unidade prisional com mulheres é muito importante, porque na maioria das vezes elas não vão até o programa, né, assim, eu atuo no programa já fazem 5 anos, e só nos últimos 1 ano e meio a 2, que a gente vem presenciando o aparecimento, né, dessas mulheres no programa, solicitando acompanhamento, orientação, e isso nos intrigava muito, né? Por que essas mulheres elas não apareciam? E por que quando elas iam ao programa para poder assinar o livramento condicional, a prisão domiciliar, elas ficavam assim, elas iam quase que correndo, assim, sabe? Quase que elas chegavam, ficavam meio assim incomodadas, a gente sentia um certo incômodo na sala de espera, sobretudo quando tinham vários homens, né, aguardando para também assinar, e elas assinavam, a gente ofertava atendimento, elas, não, eu não posso, muitas vezes, porque elas estavam envolvidas com outras atividades, né? Então, diferente dos homens, elas saem da unidade prisional e elas já vão de cara para arrumar um trabalho, um bico, para cuidar dos filhos, retomar, né, o cuidado com os filhos, para poder cuidar da casa e todos esses afazeres que sobrecarregam a vida da mulher. Então, muitas delas falavam, não tenho tempo. Então, diferente do homem que às vezes volta para o território e fica ocioso, aguardando, muitas vezes, né, uma oportunidade, ou que ficam sendo sustentado pelas mulheres durante uma boa parte do tempo, até eles conseguirem se realocarem no mercado de trabalho ou arrumarem algum bico. Diferente disso, as mulheres não, né? Elas já voltam para os seus territórios e já, assim, cheia de afazeres, cheia de obrigações que elas precisam cumprir socialmente e também para o sustento dos filhos, né? Então, isso era um ponto que muitas vezes elas não apareciam no programa. Outro ponto era essa vergonha que elas sentiam e sentem, né? Vergonha do olhar do outro, né? Então, para elas é muito constrangedor estar num programa de pessoas que passaram pelo sistema prisional, que ficaram presas, então elas se sentem muito incomodadas também, né, com esses olhares. Então é muito importante o início desse vínculo dentro da unidade prisional, que a gente começa a desmistificar alguns pontos, né, ou pelo menos tentar desmistificar algum ponto, pelo menos esse olhar em relação à equipe, né, tipo assim, a equipe, vocês não precisam se preocupar, né, vocês podem se sentir livres, vamos conversar, vamos iniciar o vínculo aqui dentro da unidade prisional. E aí muitas mulheres começaram a aparecer para o acompanhamento no programa. E aí tem mais ou menos, acho que foi ano passado, a gente sempre leva várias
várias atividades para fazer dentro da unidade prisional e começaram a surgir, primeiro, desmistificar um pouco essa ideia de que a mulher ela está sempre à sombra do homem no envolvimento, né? Muitas delas não, muitas delas são totalmente autônomas em relação a isso, né? Assim, hoje elas têm uma participação muito mais ativa, né? O que a gente acha isso interessante também, mas isso é um preço muito alto que elas pagam, né? Elas pagam um preço muito alto por estar à sombra de seus companheiros e também pagam um preço alto por serem independentes deles, né? Assim, por quererem conquistar o seu espaço naquele território, naquele grupo, na própria dinâmica criminal, e aí elas enfrentam uma série de preconceitos, machismos e etc. E aí elas começam a nos dizer, um dos grupos, como que é diferente, né? Assim, quando a gente começa a trabalhar a perspectiva do atendimento às egressas, e elas começam a dizer, a gente também passa por todas as dificuldades que os homens passam, né, de inserção no mercado de trabalho, de preconceito, dificuldades, né, muitas para tirar, às vezes, um documento, mas a gente tem outras dificuldades para além. Então, elas têm um plus de dificuldades, vamos dizer assim, né? Que é a dificuldade de ser mulher e ter passado pelo sistema prisional. Então, elas relatam que, quando elas chegam no território, a sociedade não as aceita, da mesma forma que quando o homem chega, né? Então, quando o homem chega, elas relatam assim, as mães geralmente fazem um almoço, em alguns territórios tem até festa, né? Eles fazem até festa para receber o egresso, mas a egressa não tem. Pelo contrário, tem, tipo, agora você vai ver se você cria juízo, tem uma série de né, de punições que elas enfrentam na família, na sociedade. Elas falam também que é muito diferente a abordagem dos homens em relação a elas, né? Então, que elas ficam com muita dificuldade de se relacionar efetivamente por causa do preconceito de ter passado pelo sistema prisional. E isso me chama muita atenção, que elas falam assim, eu e você, um homem, se um homem, a gente está mais ou menos no mesmo nível, ele vai preferir você do que eu, que passei pelo sistema prisional. Ele acha que ele tem o direito de me pegar à força, né, de me beijar à força. Ele acha que porque eu sou bandida, eu passei pelo sistema prisional, eu fiquei presa. Então, a gente precisou ampliar um pouco esse olhar, né, assim, que a gente já tinha uma percepção de que a prisão para o homem é diferente para a mulher, mas a visão da egressa, a gente ainda tem muito que avançar e muito que escutar essas mulheres, né? Porque quando elas chegam aqui fora, de fato, é um plus a mais, né? Assim, que tem em função do gênero. Então, é mais em relação a esse comentário que eu quis trazer para vocês, que dentro da unidade prisional elas falam, né? Assim, muito, muito claro para a gente sobre essa diferença, e que a gente tem tentado trabalhar essas questões do feminino, do feminismo, né? Assim, trazer poemas, músicas, trazer um certo empoderamento, né? Para que elas possam, não tem como sofrer menos, né? Assim, mas que elas tenham um pouco mais de recurso, às vezes, para poder lidar com essa situação aqui fora. É isso. Obrigada. Obrigada, Carolina. Zaida, pode ficar à vontade. Olha, eu não me lembro quem foi, eu não anotei o nome de quem foi que falou sobre as crianças e o impacto, né, no desenvolvimento. Essa é uma questão que também precisa ser olhada, como eu falei en passant no momento, que essas crianças, elas estão ali cerceadas também, cumprindo uma pena que elas não, por algo que elas não cometeram, né? E estão ali privadas de liberdade, em lugares insalubres, sem
uma organização nesse seu processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Então, isso, com certeza, vai ter um impacto no desenvolvimento dessa criança, seja no aspecto psicológico, no seu desenvolvimento psicológico, cognitivo, também no aspecto afetivo. Então, ela também está cerceada. Por que ela não pode ver a avó? Por que ela não pode ver? Quer dizer, quando ela começa a ter uma noção, né, dependendo do período em que essa criança fica ali, né, hoje em dia a gente tem uma legislação que impede, ao mesmo tempo, a mãe entra assim, de depoimentos, de conversas que a gente já ouviu, ao mesmo tempo que ela quer ficar com sua criança, ela quer ficar com seu bebê, com a sua criança, protelar o máximo o processo de amamentação para ver o quanto consegue ficar com essa criança, mas ao mesmo tempo essa mãe pensa no que essa criança poderia estar vivendo lá fora. Então, com certeza, esse impacto vai ser enorme nessa criança, né? E que depois, como que essa criança vai ver, e aí a gente vai, porque o que a Carolina coloca, né? Essa vida após, né, a passagem pelo sistema, né? Como que ela vai, toda essa carga que ela tem da sociedade que a culpabiliza, né? Olha, você agora vê se toma juízo, você pagou, por que você foi isso? A gente vê na fala dessas mulheres, eu me arrependi. Quando a gente estava trabalhando em duas unidades aqui que a gente fez alguns estudos, aqui de Mato Grosso do Sul, esse sentimento de culpa com relação aos filhos, com relação à família, essas mulheres têm, né? Então, elas precisam também trabalhar isso nela, porque isso vai, com certeza, ser também impactante. Como é que essa criança vai significar esses processos, esse período em que ela ficou também cerceada de liberdade ali? De uma forma ou de outra, isso vai ser internalizado, de uma forma ou de outra, isso vai compor a subjetividade dessa criança, que vai ter o seu desenrolar em todo o seu processo de desenvolvimento psicoafetivo, psicomotor, né? Então, todas essas questões vão ser impactantes, né? E a Joelma traz uma questão bastante interessante, que é essa questão das UNEIs, das unidades de acolhimento de medida socioeducativa, né, femininas. A gente tem um trabalho aqui, junto com a Mari, a Natália, duas acadêmicas do curso de psicologia, numa unidade de internação de medida com meninas. Aliás, aqui no estado nós temos algumas unidades de internações masculinas e apenas uma feminina, que isso também já a Carol, na fala dela, ela fala das estatísticas do aumento de aprisionamento, o aumento de mulheres no sistema que a gente tem na última década, nos últimos anos. E também nas unidades de internação de adolescentes, né? De meninas que não tem nenhuma, não tem estrutura, assim como as prisões femininas, elas também têm toda uma configuração que seria necessário para as especificidades da mulher, né? A questão o próprio ciclo, período menstrual, o ciclo, né, reprodutivo dessas mulheres, e essas meninas também. Aqui a gente percebe muito a falta de organização para as meninas aqui em Mato Grosso do Sul, na nossa unidade. A gente tem uma psicóloga, tem uma assistente social que a gente tem conversado muito com elas se desdobram no atendimento dessas meninas, e essas minhas alunas que estão estagiando, estão fazendo um trabalho lá na UNEI Feminina. Então, a gente percebe o quanto elas
ficam isoladas, ficam esquecidas, enquanto os meninos têm várias atividades de processo de profissionalização, as meninas não têm tanto acesso a esses processos, né? A gente percebe isso. E a gravidez na adolescência, a gravidez nesse momento é extremamente complexo para a gente entender, né? Tem uma série de questões que a gente precisa pensar. O quanto essas meninas se culpabilizam, assim como as mulheres. Mas tem uma coisa interessante, e aí eu estou lembrando de uma colega que faz um trabalho, uma assistente social que faz um trabalho com adolescentes, e que entra essa discussão da gravidez nessa faixa etária entre 13, 14, 15 anos, né? Porque muitas vezes a gente imprime nas adolescentes aquilo que a gente pensa sobre gravidez. Olha, a gravidez vai atrapalhar a sua vida, a gravidez tem isso, a gravidez tem aquilo, vai te impedir de estudar. Mas muitas vezes, uma questão que a gente começa a discutir, qual é o sonho dessas adolescentes? Será que, por exemplo, a minha filha, quando era adolescente, ela era vista, a gravidez para ela era representada da mesma forma que a gravidez de uma menina que está lá numa comunidade, numa situação será que um dia ela pensou em estudar ou não? Quer dizer, como que eu vou falar para essa menina, olha, a gravidez vai te atrapalhar a estudar, vai te atrapalhar a ter um desenvolvimento na vida, porque eu culpabilizo ela, eu individualizo esse sonho de estudar, de ter uma carreira, de ter para ela. Mas a sociedade, as políticas, o Estado, a configuração da sociedade permite que essa menina estude, tenha uma perspectiva de sonho, né? Como é que eu falo para uma adolescente que está lá na unidade de privação de liberdade, numa unidade de acolhimento, como é que eu falo para ela, olha, quem mandou você ficar grávida? Por que você fez essa besteira? E agora o que vai ser da sua vida? Será que ela tinha uma perspectiva de vida dentro destas condições de desigualdade social, né? De desigualdade, e essa hierarquia que existe, esse processo que a gente vai olhar a questão classe, a questão racial, a questão financeira, uma série de questões. Então, essa é uma questão que a gente precisa também pensar como abordar isso para essas meninas que estão lá na unidade de acolhimento, né? Assim como para os meninos, mas principalmente. Eu lembro que essa minha amiga, que é assistente social, ela falava assim, as meninas adolescentes, elas encaram a gravidez na adolescência como uma libertação. Ela não precisa mais se preocupar, porque como a sociedade imprime todo um mito da virgindade, todo um mito de que a gravidez atrapalha a vida, agora, como elas estão grávidas, vão ter 1, ter 2, ter 3 ou 4 filhos, para ela, psicologicamente, dentro de uma estrutura, para ela, não, talvez, né, quer dizer, não estou julgando, estou pegando o resultado de uma pesquisa de uma amiga, e que para essas adolescentes a gravidez foi uma libertação, porque agora ela não tinha pai, não tinha mãe, não tinha sociedade falando para ela, você vai ficar grávida, você vai ficar... Não, ela já ficou grávida, ela já teve filho, né? Então, essa é uma questão para pensar, e aí eu volto para quais as representações. Então, é uma questão para ser abordada, essa questão da gravidez, principalmente nessas unidades de acolhimento de adolescentes, né? E dessas mulheres também. E o que a Carolina fala, fala também dessas mulheres, quando elas foram presas, elas muitas vezes eram o esteio da família, era que garantia a sobrevivência desses filhos, dessa família, né? E quando elas voltam, elas continuam, essa função continua. E é ela que vai ter que ir atrás. Até porque, agora ainda com mais dificuldades, porque ela tem todo esse histórico, tem um histórico dela que não apaga, né? Que isso vai estar sempre presente nela.
Eu acho que são questões importantes para a gente pensar dessas questões. Então, o desenvolvimento da criança, essa questão da gravidez na adolescência, que é uma questão que a gente discute, de modo geral, para as meninas adolescentes, e principalmente nas relações de gênero, porque quem assume não é o companheiro, não é o namorado, seja adolescente, ou seja adulto, ou seja, sei lá de que idade, é a mulher que vai encarar isso, muitas vezes sozinha, às vezes com a ajuda de outra mulher, ou a mãe, ou a tia, ou a avó, né, que quando aceitam, né, porque fala assim, a culpa foi sua, né, agora você se vira, né, então essas são questões bem levantadas, né, pela Joelma, pela Carolina e pela outra pessoa, acho que era a Carol que falou da criança e o seu desenvolvimento. Acho que é isso. Obrigada, Zaira. Pessoal, mas alguém gostaria de falar, fazer algum comentário, alguma pergunta? A Sandra está comentando aqui no bate-papo. Sandra, você gostaria de falar para a gente esse relato? Vou ler o comentário que ela colocou aqui. Aí ela falou que vai querer falar. Sandra, pode ficar à vontade, então. Boa noite a todos, né? Todas que estão aqui. Eu sou advogada e fui muito atuante na Comissão da Mulher Advogada, tanto aqui na minha cidade, que é Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente fez trabalhos, né, voluntários lá em Neves, no presídio feminino, e também fizemos em Vespasiano, né, com as presas que ficam com os bebês. É impressionante, assim, a invisibilidade, né, da questão da mulher, o tanto que as políticas públicas são voltadas para as demandas e para as necessidades dos homens, e eles criam um padrão para essa questão dessa política, e esquecendo das peculiaridades, né, das mulheres. Então, a Letícia, que era diretora lá do presídio, lá em Neves, ela relatava sempre com a gente que a maior demanda deles era por produtos de higiene, né, e que já foi falado aqui, principalmente de absorventes. E ela mostrava para a gente que recebia do Estado assim, uma quantidade enorme de camisinhas, e o presídio não tinha sala própria para visita íntima. Então, que ela chegava para ela e ela remetia para os presídios masculinos de Neves. E ela ficava com uma deficiência muito grande. Às vezes, uma presa chegava e lá no presídio não tinha nem sabonete para poder tomar banho. Então, é uma situação bem complicada, né? E, assim, o abandono total que as mulheres presas passam. Que a família sente vergonha, né, dessa mulher que vai presa, então a mãe não vai, o companheiro nem se fala, o marido nem se fala, que elas vão para o presídio, ou o companheiro já está preso, porque ela assumiu o lugar dele no negócio, ou então ele arruma outra aqui fora, e a vida segue, né? Muito diferente do presídio masculino, que nos dias de visitas tem filas com sacolas, né, para poder levar, para poder agradar, e para visitar, leva filhos, né, para poder ver os homens presos. E as mulheres não. Então, uma questão também de sanidade mental, porque é muito complicado, né, a pessoa que vai passar lá muito tempo. E o levantamento também da maioria das mulheres presas é por envolvimento de drogas. Então, o que eu acho assim, que é muito necessário hoje mulheres se engajarem nessas causas das mulheres para poder mudar essas políticas públicas, né? Para poder a gente ter visibilidade, a gente se tornar pessoas que o Estado enxerga e que entenda as demandas, né? Não é porque eu cometi um crime que eu vou ser tratada de qualquer jeito ou eu não vou ter meus direitos básicos garantidos.
Então é isso, muito obrigada. Estou gostando aqui do diálogo e é um prazer estar aqui com vocês. Sandra, muito obrigada. A Giovana também gostaria de fazer uma pergunta. Giovana, pode ficar à vontade. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos escutando. É uma pergunta sobre uma questão que não foi abordada aqui, nem nos documentários, mas que eu já cheguei a ler sobre a homossexualidade dentro das prisões femininas, como que ela chega a ser bem maior do que nas prisões masculinas, e como que isso é tratado também como uma forma das mulheres estabelecerem laços mais fortes dentro das prisões. E aí eu queria saber se alguém sabe falar um pouco sobre isso, e comentar também que eu estou pensando isso a partir de um livro que é Presos que Menstruam, da jornalista Nana Queiroz, e que ela traz essa questão a partir do relato de uma detenta da diferença ser lésbica e estar lésbica nas prisões, que é uma questão que existe dentro das prisões femininas. E aí, se alguém poderia comentar sobre isso. Obrigada. Obrigada, Giovana. Zaira, pode ficar à vontade. Olha, essa é uma questão que aparece, né? E se alguém também tiver contribuições, é importante a gente pensar. A gente tem discutido uma questão, lá nessa unidade de acolhimento de meninas, isso aparece, né? As meninas, existe, né, uma relação do abandono, e isso também nas prisões femininas acontece. Você tem a questão do abandono e dos seus parceiros ou parceiras, né? Então, você tem essa questão de começar a trabalhar, da necessidade de vivenciar a sua sexualidade, né? E muitas vezes, para que você possa não sei se que eu poderia dizer assim, vivenciar algumas questões de mais afeto, de mais afetividade, acaba aparecendo esses laços afetivos e esses laços e esses entrelaçamentos, essas questões da sexualidade. E você acaba, algumas meninas e algumas mulheres que não tinham inicialmente uma vida da homossexualidade, não tinha uma perspectiva, mas ali, naquele contexto, acaba desenvolvendo esses carinhos, desenvolvendo a sexualidade nesse sentido. Mas não é uma preocupação que exista, como existe também na questão da prisão masculina. É mais uma invisibilidade da mulher. Até na nossa sociedade, a gente sabe que não precisa ser nem no contexto de privação de liberdade, a questão da sexualidade, da homossexualidade feminina, né, ela sempre foi invisibilizada também, porque uma mulher ela é afetiva contra a mulher, mas na sociedade não tem nenhum problema, não se via como isso como um problema, né? E quando era visto, era para o caminho da erotização. Então, a gente tem que ver isso, como que a sociedade via essa questão. Então, é uma outra coisa também que precisa se romper essas representações. Mas, na unidade, especificamente na unidade feminina de acolhimento de meninas adolescentes, uma das coisas que a gente observou e que foi relatado pela Mari e pela Natália, é que havia uma relação e a questão desse afeto, dessa sexualidade, era, inclusive, uma relação conflituosa, de ciúmes, de crises e conflitos gerados em função
dessa relação afetiva. Então, se uma menina ficasse muito com a outra, e aí aparecia uma outra na unidade mais bonita, e ela acabava deixando a outra. Então, nos pareceu, né, numa visão ainda muito ampassão, porque a gente está há pouco tempo lá, mas nos pareceu uma situação de conflito, geradora de conflito, em função de estar restrita no espaço físico, qualquer relação não resolvida. Se você tem uma namorada aqui, e aí você rompe com essa namorada e começa a namorar outra, e aí a outra, se você não tem, você está dentro de um mesmo espaço. E isso acaba gerando alguns conflitos. Essa é a única questão mais próxima do que você nos coloca, Giovana. Eu não sei se teria alguma outra pessoa para estar contribuindo. Então, inclusive, quando a gente foi fazer uma oficina com as meninas lá da unidade de acolhimento, essa foi uma questão levantada, né? Então, as brigas das adolescentes em função dos namoros, dos relacionamentos afetivos, né? E que elas vão viver a sua sexualidade, elas vão viver os seus afetos e como que isso é encarado. Muitas vezes há uma provocação nas unidades femininas de determinados processos até de conflito, sei lá, se consciente ou inconsciente, põe fulana junto com fulana, ou não separa, ou sei lá. Então, é uma questão, às vezes, até para como que essa sociedade machuca, né, qualquer relação que sai da norma, né, estabelecida pela sociedade, né? Então, as relações homoafetivas, muitas vezes, elas acabam sendo mecanismo de punição ou de geração de conflito. Punição por parte do sistema, né? E muitas vezes entre as meninas. Isso a gente observou na unidade de acolhimento. Não sei, acho que se alguém tiver, possa colaborar também. Pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário sobre essa questão. Carol. Não, eu queria dizer que esse livro que a Giovana recomendou é muito bom, é um site também, eu acho que é um documentário, enfim, é uma referência importante. Fiquei pensando, a partir dessa fala, né, a posição sexual, afetiva dentro da prisão, a diferenciação entre ser lésbica e estar lésbica, né, implica também em redefinir as expressões de gênero dentro da prisão, né? Eu acho que tem uma convocação aí, a prisão, ela, para dar conta da prisão, para sobreviver na prisão, né? Você tem que estabelecer laços, como a Giovana bem mesmo mencionou, né? Então, tem a dimensão do cuidado, a dimensão do afeto, justamente diante do abandono, da solidão, né? Quando a gente vai pelo afeto, mas também quando a gente pensa em sobreviver na prisão. Né? Que acho difícil alguém viver na prisão, você sobrevive na prisão. Né? E que implica redefinir essas expressões de gênero. De muitos relatos, muitos casos de mulheres, não sei também se a Carolina, né, que é a trabalhadora, não sei se Presp, enfim, mas muitos relatos de mulheres que são muito nítidas, muito ao dizer que estão lésbicas ou que são lésbicas. Né? Essa diferenciação aí nas nuances da sexualidade, né, que são importantíssimos. Então, só queria esse destaque mesmo que eu fiquei pensando a partir da fala de vocês. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Oi.
Eu gostaria. Pode ficar à vontade, Amanda. Pode falar? Tá bom, Pode. obrigada. Bem, eu fiquei me perguntando por que que as mulheres, quando presas, né, são abandonadas majoritariamente pelos seus parceiros, e o contrário é raro de acontecer. A Zaira, ela havia dito sobre a gente não perceber a mulher como alguém que comete infrações. Eu fiquei imaginando, então talvez seu parceiro fica receoso, não quer manter relações com uma mulher que cometeu atos, mas eu também fiquei pensando por que então as mulheres mantêm essa relação com os homens que foram presos. E me veio na cabeça da mulher ela ser mais... Teve no primeiro curta que vocês recomendaram, uma delas falou assim, as mulheres são mais companheiras, o homem que não tá nem aí pra gente. Aí eu fiquei pensando, ou a mulher ela é mais companheira ou ela é mais submissa a ele, sabe? E ela se sente nesse dever, nessa obrigação de cuidar dele, de servir essa figura masculina. E eu fiquei me perguntando como isso afeta, então, e contribui para esse abandono feminino no cárcere, entendeu? É só isso mesmo. E como é triste. Eu posso falar? Pode sim, Zaira. Como que é o nome? Amanda, né? Agora? Isso, Amanda. Amanda. Essa é uma questão bem importante para a gente pensar. Uma pesquisa que eu fiz sobre as representações sociais da mulher, uma das questões que ficou bem marcado para mim no meu estudo, num dos estudos que a gente fez, é esta representação social, que eu falo de representação, que é a minha teoria de base, né, dentro da psicologia social, a representação social que a mulher tem dos relacionamentos afetivos, do matrimônio e do cuidar e do amor. Então, esse conjunto de representações faz com que as mulheres permaneçam numa relação. Então, uma das coisas que a gente observou e tem observado nesse estudo sobre a violência contra a mulher, né, e por que essas mulheres permanecem, por exemplo, numa relação abusiva, numa relação de violência, né? Uma das coisas que a gente observou é que nós, dentro de uma sociedade definida pela perspectiva patriarcal, dentro da ideologia do patriarcado, o homem detém o poder, a mulher detém o amor. A mulher, ela é submissa a esse homem, a esse amor. E me pareceu, nos estudos que a gente fez, que com a nossa história, e infelizmente, apesar de que Sandra falou de que a gente está mudando, a mulher está mais ativa, a questão do empoderamento da mulher cada vez mais visível, a mulher conquistando seu espaço, mas ainda nós trazemos, as mulheres ainda trazem uma representação de que ela é responsável pelo amor, ela é responsável pelo cuidar. E uma das coisas que mais me marcou nessa pesquisa sobre a violência contra a mulher e o porquê que as mulheres permanecem, é essa representação que elas têm do casamento. Nós, mulheres, somos educadas, formadas, para ser alguém que tenha um marido, que tenha uma família e que tenha um lar. Mesmo que esse marido não seja o marido definido pela sociedade, provedor, que não tenha desenvolvido esses papéis naturalizado como do masculino, essas mulheres permanecem, porque nós aprendemos ao longo da nossa infância, quem sabe essas meninas, eu falo isso para as minhas alunas, vocês que são jovens, mas nós aqui que somos das casas dos 50, e talvez até um pouquinho mais baixo que a minha casinha dos 50, quase 60,
nós aprendemos que nós precisamos preservar os nossos casamentos, os nossos matrimônios, os nossos relacionamentos. Nós somos responsáveis para permanecer. E me parece, sei lá, uma tese a ser defendida, me parece que também no âmbito dessa relação da mulher com o seu companheiro preso. Ela permanece, ele é o marido dela, ele é o namorado dela, ele é o amor dela, e ela tem que o acompanhar. Ela é responsável por esse amor, enquanto que os homens não têm essa responsabilidade. Aliás, essa mulher errou, agora ela não é mais digna de ser mulher dele. Então, há um abandono. E a mulher não, a mulher continua sendo a parceira, a cuidadora, a amorosa, levando o afeto, porque isso faz parte do nosso processo de educação, enquanto, entre aspas, o papel definido, as nossas atribuições na sociedade. Então, essa é uma coisa que, pelo menos a tese que eu defendo, né, por enquanto, né, de que é por isso que nós permanecemos numa relação afetiva, abusiva, permanecemos numa relação, o cara está preso, o cara faz ela de gato e sapato, e ela continua indo lá, acordando às 3 da manhã, passando o final de semana inteiro numa fila para levar as coisas que ele necessita, os bens que ele necessita na prisão. E muitas vezes, como a gente viu no documentário e outros estudos, muitas vezes até indo por um encarceramento neste cuidado que ele tem. Eu vou levar a droga. No vídeo, uma das falaram assim, tinha outras meninas que levavam, outras mulheres que levavam, por que eu não podia levar a droga para ele na prisão? Quer dizer, e aí ela foi pega e por isso ela estava presa, né? Então, essas questões, né? É um amor e um processo cultural, educativo e formação de meninos e meninas que dá essa diferenciação. Então, eu continuo presa ao meu papel de cuidadora e de amorosa. Quer dizer, é uma das hipóteses, né? Não sei se alguém compactua ou contrapõe isso, né? Mas eu acho que é uma questão. Por que nós continuamos cuidando, amando, mesmo não sendo amada, mesmo não sendo cuidada? Posso fazer Zaira, uma pergunta? Pode. Pode, Carolina. Então, eu concordo com essa sua hipótese, Zaira. Acho ela muito pertinente. E gostaria de lembrar também que, além, né, desse papel social da mulher, do cuidado, tem um outro muitos que a faz permanecer nessa relação, que é a ameaça. Né? Muitos homens ameaçam as suas companheiras caso elas, enquanto eles estiverem presos, elas se envolvam em outras relações, ou ela os abandone, né? Então, acho que tem também o medo de sofrer uma violência ainda maior, né? Caso elas optam por não marchar a cadeia junto com eles, né? Com seus parceiros. E sobre o comentário anterior, sobre a questão da homossexualidade, né? Eu não tenho nenhuma contribuição, assim, né, de estudo, mas a gente tem hipóteses, né? Assim, quando eu ouço, e aí eu concordo com a Carol, quando sobreviver dentro da unidade prisional é algo muito difícil, sobretudo para as mulheres, né? Sobreviver num sistema que foi feito para homens, né? Assim, pensado para a lógica masculina. Então, é preciso se reinventar e reinventar, inclusive, formas de afeto, de relacionamento. E eu acho que o abandono a essas mulheres, seja quando elas estão presas ou quando elas saem, né? Porque quando a moça que está presa lá na unidade prisional, ela relata, mas quando eu saio, o homem acha que ele pode qualquer coisa comigo, né? Assim, e ele acha que ele pode me pegar e me dar um beijo sem que eu queira,
ou entre eu e você, ele vai escolher você porque eu já fui presa. Então, tem um abandono aqui fora também, né? Então, é importante que essas mulheres reinventem formas de afeto e de relacionamento para poder lidar com tudo isso. Essa é a minha contribuição. Obrigada. Eu posso falar uma coisinha? Pode? Amanda? Posso falar? Pode ficar à vontade. Zaira, eu queria. Muito obrigada, primeiramente. Eu também queria saber se você acha que a dependência financeira também seja algo que leve as mulheres a permanecerem nessa relação. Além de todo o processo cultural, né, de manter o casamento, tal. Posso responder já? A Mariana. Pode. Olha, é uma coisa assim que a gente questiona muito, né? O que leva, né? Isso que quem colocou essa questão da violência, essa questão da ameaça, se você não vier, se você está com outro homem lá fora. Então, tem todas essas questões, né? E o medo, né? Um dia essa pessoa sai, né? Deve sair, ou pela porta da frente, ou pela porta dos fundos, né? Sei lá. Mas, enfim, então tem esse medo. Uma outra questão, a gente sempre pautou, sempre discutiu essa questão da questão financeira. Olha, essas mulheres, elas continuam por uma questão financeira. Eu fiz um trabalho com mulheres que sofreram violência, assim, eu peguei aqueles casos mais graves em que essas mulheres não morreram por uma sorte ou porque alguém as socorreu na última hora. Então, não aconteceu o feminicídio, mas ficou prestes a acontecer. E essas mulheres, elas vinham de 10, 15, 17 anos de relacionamentos abusivos. E elas, no momento que a gente estava conversando, no momento das entrevistas, várias delas colocavam assim: ele gastava tudo com droga, ele foi preso, aí eu continuei cuidando dos filhos. Elas perceberam, no momento, foi muito interessante, várias delas, no momento da entrevista, elas já tinham conseguido romper com essas relações e tinham reconstruído a vida. E aí elas se davam conta de que elas falavam que era uma questão financeira, que elas continuavam com seus parceiros, mas aí elas se deram conta que elas sempre mantiveram a casa economicamente. Tudo que tinha, por exemplo, um companheiro lá de uma delas, que ela comprou terreno, ela construiu casa, ela mobiliou casa, lavando roupa, e ele só usando as drogas, só mexendo com a droga, com o mundo da droga, e ela se mantinha. E elas mantinham os filhos. Quando elas se dão conta de que não é o financeiro é uma justificativa, e quando elas tiveram que partir sozinhas, elas deram conta, e muito melhor. Teve uma delas que eu fui na casa delas, estava uma casa muito bem estruturada, uma casa própria, ela conseguiu comprar uma casa dentro do trabalho dela, e ela estava com medo porque em breve o rapaz ia sair da prisão, e aí ela tinha reconstruído tudo, mas estava assim, com endereço, tentando se esconder dele, sem ninguém saber onde ela morava, mas ela estava com trabalho, cuidando dos filhos, com uma boa casa, bem organizada, mobiliada, num bairro, e elas se deram conta que o financeiro era uma desculpa. Então, às vezes a gente se calça numa questão facilmente, quando o que está por trás mesmo é esse sentimento. Olha, o que você, uma mulher separada, uma mulher, como muitos falam, não deu conta, essa é uma frase comum na sociedade, não deu conta nem de conservar um casamento, não deu conta de, aquela frase horrível, segurar um homem, né? Então, essa é uma questão importante para a gente pensar. Será que o financeiro, claro que o financeiro pesa, mas quando essas mulheres rompem esses relacionamentos abusivos, esses relacionamentos violentos, elas constroem outra vida, inclusive melhor do que as que tinham atrás. Então, é uma questão para a gente pensar, né?
o quanto o financeiro impacta e o quanto o financeiro nos prende. Será que nos prende mesmo? Então, essas são questões que a gente tem discutido. Muito bom, muito obrigada, viu? Obrigada, Zaira. A gente está chegando no nosso teto de horário, aí se você quiser fazer algum comentário final, mas logo já gostaria muito de te agradecer assim, pela sua fala e pelas suas reflexões e contribuições, foi realmente muito enriquecedor. E aí depois da Carol, se ela quiser também falar alguma coisa, podem ficar à vontade, gente. Gente, só agradecer a oportunidade de estar falando com todos vocês. Eu acho que gostei das conversas, das contribuições aí para a gente pensar esse nosso trabalho. Eu acho que é importante, gostei muito. Para acessar essa pesquisa, por exemplo, a da Fiocruz, que eu acho bastante importante, Nascer nas Prisões, Gestar, Nascer e Cuidar. O pessoal lá da Fiocruz, acho que está no próprio site da Fiocruz, tem o documentário, e aí qualquer coisa a gente passa depois mais detalhadamente mas procurando pelo próprio vídeo, pelo próprio documentário tem os créditos, né, da equipe que fez a pesquisa, que é interessante ler o relatório completo. Acho que é isso. Muito obrigada. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigada, Carol. Obrigada, o Labtrab. Muito obrigada, Zaira. Foi muito bom. Acho que temos que fazer isso várias vezes, né? Discutir a questão da mulher encarcerada, que vai ser uma egressa também, né? Como bem trouxe as questões aqui. Só agradeço. Gostei muito. Muito obrigada. Obrigada. E é isso, né, gente? Boa noite para todo mundo. Até semana que vem. Em breve a gente já disponibilizou, né, o debate da semana que vem. E espero todo mundo semana que vem. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.